mais parcela final. O IPVA, emplacamento e as 3 primeiras revisões estão inclusas na negociação. Vem pra Auto Mega. Se é Renault, pode confiar. Supermercado Delagnolo, o campeão dos preços baixos. O lugar certo para você economizar é aqui, com variedade e muita qualidade para o seu dia a dia. Venha conhecer nosso açougue, com cortes diferenciados para o seu churrasco. Só aqui você tem ofertas imperdíveis todos os dias. Confira! Ofertas válidas até quarta-feira. Leite longa-vida Piracanjuba, unidade 2,79. Queijo mussarela pedaços ou inteiro quilo, 26,99. Detergente em pó Omo caixa 1,6 quilos, 13,99. Fralda descartável Hipopó pacote Jumbinho apenas 8,99. Aqui é barato de verdade. Supermercado Delagnolo, Rua João Peters, 280, bairro Dom Joaquim, em Brusque. As estações mais alegres do ano estão chegando e com elas muitas novidades na Calçados Javaerd. Venha conhecer as tendências Primavera-Verão 2020 em calçados e o lançamento exclusivo da Coach Fitness na linha confecção esportiva. Tudo parcelado em até 6 vezes no crediário ou em até 12 vezes no cartão. Estamos lhe esperando. Calçados Javaerd, você conhece e confia. Feel the beat of your heart. Well, life is a crazy way of turning everything upside down. So move with the time that you have. The world will keep spinning round. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sun. Um grande abraço, boa noite a você ligado com a gente aqui na TV Brusque, no canal 21 da NET, 34 da Neo Rede, 36 da Mix Connect, também nas nossas telas digitais, no nosso Facebook, site e aplicativo. Hoje temos a segunda entrevista da nossa série de encontros, de entrevistas da série TV Brusque, Eleições 2020. A gente abriu a série na última segunda-feira, recebendo o candidato Paulinho Sestrem, e hoje, nesta quarta-feira, aliás, hoje é dia do servidor público, né? Parabéns a todos os servidores públicos. Estamos recebendo o candidato Paulo Essel, do PT, ex-prefeito da cidade, e que tenta, mais uma vez, aí, chegar à Prefeitura Municipal. Este programa também terá 2 blocos, a gente vai conversar aí por 2 blocos de 25 minutos, bastante tempo para a gente conversar das propostas, para a gente falar sobre ideias para a cidade, enfim, para a gente tentar ajudar você, eleitor, você, eleitora, para as eleições do próximo dia 15 de novembro. Paulo Essel, que tem como vice o professor Deschamps, do PV, e a gente vai conversar, então, mais uma vez com o Paulo Essel, que a gente já teve várias vezes recebendo na TV Brusque, e agora como candidato. Paulo, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os telespectadores, aos internautas. Mas, Rodrigo, quero fazer um destaque, quero mandar um abraço especial para uma pessoa que nas eleições de 2008 e na eleição de 2012 estava aqui, no teu lugar, me entrevistando, que é o teu pai que está em casa, Luciano Santos, nosso querido Luciano, que está em casa nesse momento, certamente acompanhando. Luciano, quero te dizer uma coisa, a semente germinou.
Tá aqui. Tá aqui a semente. Um abraço. Então tá certo. Com certeza o seu Luciano tá assistindo em casa. Paulo, para a gente começar nosso bate-papo, como é que está a campanha? Como é que você tem sentido aí o andamento da campanha? Rodrigo, eu quero dizer algo assim que eu tenho falado em todos os 4 cantos da cidade. Acho que essa é a campanha da minha vida, que eu tô leve, que eu tô tranquilo, que eu estou em paz, eu tô convencido de que é possível a gente dar um novo ritmo para a cidade, dar um novo dinamismo para a cidade, né? Eu tenho experiência, eu dediquei integralmente 6 anos e 3 meses da minha vida para essa causa. Eu tive 5 anos observando todos esses movimentos da política municipal, das coisas da cidade. Pude fazer uma reflexão acerca dos acertos que nós tivemos durante aquele período. Pude fazer uma revisão também dos erros que tive naquele período. E acho que isso é um amadurecimento, né? Quando a gente vai ao fundo do poço existencial, e eu acho que eu cheguei ao fundo do poço, por tudo que a gente sofreu a partir de 2015, quando o nosso mandato foi injustamente interrompido. Quando a gente vai ao fundo do poço, a gente pode ficar no fundo do poço, ou a gente pode dar um salto importante, né, para sair daquele poço e ir em outra direção. Eu estou nessa toada, né? Nós temos um conteúdo importante sendo transmitido para a nossa população nesse momento. Temos um vice assim extraordinário, alguém que chegou com toda a energia, alguém que pela primeira vez está estreando na política, mas chegou com vontade, chegou com determinação. Então, assim, nós temos a experiência, a cidade nesse momento, nesse pós-pandemia, vai precisar de uma experiência. Acho que a gente não pode chegar lá fazendo testes, usando a população como cobaia. A gente vai ter que chegar chegando. Então essa é a nossa disposição. E acredito na democracia, né? Então a população tem nesse momento 6 candidatos, 6 propostas diferentes. Esse é o momento da democracia, de cada um apresentar o que pensa. E ao final, lá no dia 15 de novembro, o eleitor vai para as urnas escolher o destino da nossa cidade nos próximos 4 anos. Isso me deixa muito feliz. Feliz por estar de volta a esse movimento que eu tanto amo. Deixa eu aproveitar então para entrar nesse assunto. Você falou depois de 2015, quando você deixou a prefeitura, enfim, passaram 3 prefeitos nesse período. O que você classificaria que seria a primeira atitude a ser feita no dia 1º de janeiro? Eu me lembro que quando você tomou posse no primeiro dia, lá atrás, a primeira coisa que você fez, eu me lembro que você assinou um decreto para proibir os loteamentos, né? O que você classificaria diante desse conhecimento, disso que você coletou de informações, com as primeiras atitudes a serem tomadas, caso o Paulo Êssel assuma a prefeitura dia 1º de janeiro? Rodrigo, certamente o primeiro problema que nós vamos ter que enfrentar na cidade vai ser a falta d'água. Nós estamos vivendo uma calamidade pública em termos de água na cidade, né? E sempre digo assim, se aquela estação de tratamento que nós estávamos construindo com recursos já garantidos no orçamento do SAMAI, no caixa do SAMAI, nos fundos da IRESA, se tivesse dado sequência pelos prefeitos que me sucederam, nós hoje teríamos como bombear a água captada aqui e tratada nas 2 estações centrais, lá para aquela região de Dom Joaquim, Cedro Grande, bairro São João, Tomás Coelho, que estão padecendo com falta d'água. Então, certamente esse vai ser um problema, nós vamos ter falta de água. Mas você concluiria a ETA? Com certeza, não há dúvida. Da Cristalina? Está escrito aqui no nosso programa de governo. E interessante que a gente vem acompanhando assim durante esse ano, muito mais como cidadão, todas as entrevistas, aquilo que é divulgado por parte da administração em relação à ETA de Cristalina. E faz 2 semanas eu e o professor Deschamps estivemos lá, porque a gente se compromete no nosso programa de governo a concluir aquela obra. Aquela obra não tem obra. Aquela obra que tem uma terraplanagem e tem um amontoado de tubos. Então nós vamos construir aquela estação. Mas então em janeiro nós vamos precisar de cara ter ações emergenciais para evitar esse flagelo da falta d'água. Mas paralelamente a essa ação, nós vamos ter que fazer um grande diálogo com os servidores públicos.
A nossa impressão é que os servidores públicos eles foram literalmente largados nesse período, sem um acompanhamento, sem um diálogo mais aprofundado, sem que eles se sentissem parte, de fato, e conhecessem o projeto de governo, esse projeto de cidade que se constrói a cada governo. Então, assim, essa repactuação, a fim de que, de fato, o servidor arregace as suas mangas e, com a gente, volte a dar toda a sua energia, porque nós precisamos fazer Brusque vibrar novamente. Nossa cidade está encolhida, nossa cidade está entristecida. E tenho certeza que com o dinamismo dos servidores que vão participar da elaboração do plano de governo, a gente está apresentando agora o programa de governo. Depois nós vamos transformar esse programa em planejamento. E os servidores vão ser chamados para participar desse planejamento. E quando tu é envolvido no planejamento, tu te sente parte daquele processo. Então nós queremos que o servidor de fato se sinta parte desse processo, porque o grande objetivo é prestar um grande serviço público de qualidade à nossa população. Outra coisa que tem se discutido muito, até falando sobre recuperação, trata-se da recuperação da economia pós-Covid. Claro, a pandemia ainda existe, está presente entre nós, até se teve uma chamada segunda onda, mas, enfim, a gente espera a recuperação do pós-pandemia. O que você entende que a Prefeitura pode fazer justamente para tentar comandar ou incentivar essa recuperação econômica tão necessária no pós-Covid? Várias medidas. Primeira medida é destravar a burocracia que impera em vários setores da Prefeitura. E posso te dizer isso assim porque percebi isso nesse meu momento de observação. Quando tu tá no meio da muvuca, muitas vezes tu não tem foco para determinadas coisas. E quando tu tá fora, tu percebes as travas que acontecem em vários pontos do serviço público municipal. Então também nós vamos, em conjunto com o servidor e com a sociedade, buscar destravar, especialmente, Rodrigo, porque hoje é um conceito que se fortalece no mundo é o da economia criativa. E a economia criativa nada mais é do que apostar nos potenciais individuais de cada pessoa. Seja na área de tecnologia, seja na área da cultura, seja na área artística, né? Então, nós vamos apostar no potencial. Então, aquela pessoa que está lá em casa, ela vai fazer cursos online, ela vai fazer cursos no Instituto, na Unifeb, nas nossas universidades, e ela vai daqui a pouco exercer uma atividade remunerada que ela pode exercer dentro da sua própria casa. E ela vai precisar ter um MEI, ser um MEI para tirar nota. O que nós queremos? Que essa pessoa possa, lá da sua casa, enviar para a prefeitura todos os documentos que são necessários. Na hora que ela envia os documentos, automaticamente já sai o registro dela de microempreendedor individual e, ao mesmo tempo, o alvará. Existe uma enormidade de serviços que não é necessário esperar de 5 a 30 dias para esse bendito alvará sair. E sem o alvará e sem a inscrição, aquele menino, aquela menina que foi formado lá, ele não consegue tirar nota. Né? Então essa é uma ação. Segunda ação, nós vamos apostar na cultura como fator de potencialização da economia. E apostando na cultura, na promoção de eventos, na promoção de shows, teatro, cultura, enfim, tudo que envolve artesanato, a gente tem certeza que nós vamos movimentar toda uma cadeia produtiva. Porque se um grupo vai fazer uma apresentação, ele vai precisar de um marceneiro para preparar cenários, vai precisar de costureira para costurar o figurino, vai precisar alugar luz, vai precisar alugar serviço de som, é uma cadeia toda, né? E além disso, apostar na cultura significa jogar uma energia boa sobre a cidade. Brusque precisa voltar a ter uma energia boa. Autoestima. Autoestima. E as pessoas com autoestima elevada, as pessoas elas são elevadas a uma potência lá em cima, né? Se eu estou com a baixa estima, eu chego no trabalho e vou produzir aquele meu feijãozinho com arroz. Se eu estou com a autoestima levantada, Rodrigo, eu vou mover montanhas, né? Então, assim, a função do poder público é essa, é mobilizar, é ser o protagonista dessa nova fase. E com isso, tu vai gerando economia dos outros setores também. Paulo, a gente tem como missão até jornalística, a gente tem que acompanhar todas as campanhas, material de campanha, propostas de governo, programas de governo. E tem uma situação que você tem batido na sua campanha e eu gostaria de repercutir, que é a questão da UPA da Santa Terezinha, que infelizmente o prédio hoje está lá fechado e foi vandalizado, inclusive, e, enfim, se for reaberto vai ter que fazer uma reforma, vai ter que se gastar para fazer uma reforma.
você conseguiu a verba junto ao governo federal para a montagem da UPA 24 horas. Você saiu em 2015 e os prefeitos que passaram depois de ti, Prudêncio, Boca Cunha e a atual administração, disseram que é inviável manter a UPA 24 horas, porque o custo seria gigante, porque a saúde não teria como, enfim, cobrir, enfim, dizendo que é inviável, inclusive conversaram com o governo federal, enfim, para tentar reverter a situação. Você acredita na viabilidade dessa UPA 24 horas, que serviria para desafogar atendimento no Azambuja? Qual seria a conta? Ou qual é a diferença de pensamento seu para de quem te sucedeu que acha que aquilo lá é inviável? Governar é estabelecer prioridades. Governar é estabelecer prioridades. E a nossa prioridade, número 0, é a saúde. A cidade tem que se desenvolver, obras são necessárias, mas a saúde, o ser humano é a prioridade. E eu pergunto o seguinte, como que pode ser inviável esse projeto se nós temos UPAs espalhadas pelo Brasil inteiro? E aqui na região, eu começo por Penha. Qual é a arrecadação de Penha? Tijucas tem a sua UPA, Itajaí tem a sua UPA. Será que faltou o quê? Acho que faltou competência para os prefeitos que me sucederam e faltou vontade para os prefeitos que me sucederam de buscar uma solução para essa questão. Nos chegam relatos diários, especialmente da população daquela região, Santa Terezinha, Limeira, Limoeiro, Ema, e mesmo para o outro lado lá do rio, Bateias, Volta Grande, Steffen, de pessoas que precisam de algum atendimento, vamos imaginar, à noite, nos finais de semana, ou mesmo durante o dia, mas que não são atendimentos que podem ser resolvidos na unidade de saúde. Porque o serviço da UPA, Rodrigo, ele é um serviço, digamos, intermediário. Não é um serviço que pode ser atendido na unidade de saúde, que não consegue resolver lá na unidade, mas também não é um serviço que necessita alta complexidade, um hospital. Então é um serviço intermediário. E hoje, como nós não temos esse serviço intermediário na cidade, o que acontece? Vai tudo para o Hospital Azambuja, o Hospital de Dom Joaquim. Né? Então, assim, é indispensável que a gente consiga ter esse serviço intermediário, porque com isso nós vamos ajudar a desafogar as filas nos nossos hospitais. Então, assim, nós vamos implantar a UPA, para nós é prioridade, e lá na UPA, Rodrigo, a gente pretende ter algumas especialidades. Pediatria. Pediatria é o caos na cidade. Às vezes até as pessoas procuram no próprio Hospital de Azambuja o serviço pediátrico e não tem o serviço pediátrico a maior parte das vezes. Então, às vezes, o que resta é o pagamento do pediatra aqui no Hospital Imigrantes. Então, a ideia é que nós possamos ter o serviço de pediatria, a clínica geral e ortopedia na UPA. Nós vamos fazer funcionar. Lógico, antes disso, nós precisamos reformar e concluir. Vai ter que ser gasto porque foi vandalizado. Os fios todos foram todos furtados, as instalações todas, e hoje ele serve até para abrigar alguns moradores de rua. E ali na frente, Rodrigo, a gente tem um outro patrimônio da cidade, que é a Unifeb. E a Unifeb tem um curso cada vez mais renomado de medicina. Então, assim, a gente pode fazer uma parceria, é só os alunos atravessar a rua. E já tem ali um espaço onde vão poder estar desenvolvendo, aplicando no concreto aquilo que estão aprendendo ali na faculdade. Então, eu acho assim que, com criatividade e prioridade, nós vamos dar conta de solucionar esse problema. Então, no seu governo, se eleito, a UPA a UPA 24 horas a UPA vai funcionar. Outro assunto até falando sobre essa questão, falando sobre, também ligado à saúde, você falou sobre questão de água, Samay, mas eu vou voltar a tocar num assunto que eu acho que eu já toquei em algumas campanhas aqui, que diz respeito à questão do esgoto. Inclusive a gente teve denúncia, esta semana, mais uma denúncia de água colorida que tá entrando no rio Itajaí-Mirim, que é a questão do esgoto. Brusque não conta com 1 metro de esgoto doméstico, né, da questão do tratamento, mas mais hora, menos hora, e existe um plano que foi aprovado pelo governo que vai obrigar a cidade mais hora, menos hora. O que você pensa disso? Você acredita que vai conseguir, pelo menos, eu acho que concluir é impossível porque, né, a cidade não tem nada,
mas iniciar finalmente a questão do esgoto na cidade? Sim, mas eu preciso dividir a resposta em duas. Primeiro, em relação ao Rio Colorido, não é problema das residências, e sim das indústrias. Sim. E hoje eu tenho a impressão que muitas indústrias estão se sentindo assim totalmente livres de fiscalização. E só para lembrar o nosso telespectador e o internauta, que no nosso tempo de governo, a Fundema realizava inclusive operações noturnas, operações na madrugada, de seguir o rio, seguir o rastro, porque às vezes durante a madrugada que esses dejetos são despejados. Então me parece que hoje existe assim uma certeza da ausência de fiscalização e uma certeza de impunidade. Então assim, o órgão ambiental, ele precisa exercer o seu papel também fiscalizatório. A Fundema é o órgão que tem que fazer o planejamento ambiental da cidade, e esse órgão tem que ter a fiscalização. Com relação ao esgoto sanitário, ao esgoto doméstico, nós não temos da prefeitura um centavo para tocar essa obra. Não adianta a gente dizer, vai ser feito com recurso municipal. Não vai. Vai ter que ser feita uma concessão. E esse, assim, é uma outra visão, né? Eu sempre tentava buscar no meu governo anterior, recursos públicos para fazer essa obra. Mas nós não conseguimos em nenhum momento recurso público para fazer essa obra. Então nós vamos fazer uma concessão, essa concessão vai ser muito bem debatida, muito transparente perante a nossa população, porque o que é necessário, Rodrigo? É necessário que a cidade volte a ser cortada. E eu não vou admitir que a cidade volte a ser cortada e fique aqueles buracos no asfalto que é comum a gente ver em outros municípios, né? Então assim, não me importa quantos anos vai durar essa concessão. Eu não tenho, 15 anos, não, para mim se for 15, se for 50, para mim não importa a quantidade de anos que vai durar a concessão. O que me importa é que essa empresa instale o serviço e deixe a cidade depois transitável. E outra coisa, no processo de concessão que a gente vai fazer, é a concessão do esgoto. Porque a água ela vai permanecer pública sob o controle do SAMAI. E é o SAMAI que vai ser o órgão de fiscalização também do esgoto sanitário e vai ser o órgão de fiscalização do lixo. Porque o lixo, hoje, é um outro serviço que, embora as pesquisas mostrem que é o serviço mais, digamos, mais aprovado pela população, começam a ter muitos problemas também em relação à duplicidade. Tem lugar em Brusque pagando taxa de lixo com um galinheiro, tem um galinheiro em cima do terreno. Eu recebi uma reclamação que teve uma casa que tinha um barraquinho lá no final, fotografaram e estão cobrando taxa de lixo também. Galinheiro, vamos imaginar, eu era dono de uma casa e eu alugava a parte de trás para uma família. Então eram 2 famílias que moravam e daí a Recicle cobrava 2 taxas. Beleza? 2 famílias ali. Daí eu vendia minha casa para ti. Tu mora com a tua família, mas tu continuas pagando 2 taxas, só porque eu tinha naquela casa 2 famílias. Então, e não está havendo sensibilidade por parte da Recicle para rever essas questões. Então o SAMAI vai se tornar de fato a nossa empresa de saneamento, não só de água, e vai ter que exercer um papel de fiscalização do lixo. Falando em lixo, a gente vai fazer uma revisão também no contrato de concessão que vence em 2028, nós vamos fazer uma revisão do contrato e a revisão das planilhas, para verificar se ao longo desse período foi aplicado algum reajuste além do que deveria ser aplicado. E agora também, eu não conheço pessoalmente, mas a cidade tem essa informação de que a Recicle mudou de donos. Mudou de proprietários. Então nós vamos buscar também o contato com esses novos proprietários, logicamente depois do processo eleitoral, para apresentar, sendo vencedores na eleição, para apresentar esses problemas, para que a gente possa tentar, de uma forma harmônica, resolver isso que começa a ser um problema da cidade. Além disso, Brusque é cheio de morro e tem vários lugares que o caminhão não sobe. Então a Recicle vai ter que comprar caminhãozinho menor para fazer com que o lixo seja buscado lá no fim do morro e não que as pessoas tenham que descer 100, 200, 300 metros para trazer o lixo aqui embaixo. Paulo, até vendo um vídeo que você publicou também essa semana, falando sobre mobilidade, você falava sobre a questão da Beira Rio. Né, a Beira Rio que, enfim, está com a sua obra da margem esquerda, a direita já vai até quase lá no final da rua Itajaí. Você falou na continuidade da Beira Rio em Dom Joaquim. Empresários também já discutem isso, a CIB tem discutido um novo acesso para Guabiruba.
temos gargalos de trânsito, principalmente na região da Santa Terezinha, por exemplo, que, enfim, se criou uma solução ali no elevado da Ficha para tentar escoar. Além da Beira-Rio, que eu vi que você já falou e apoia e deve fazer a continuidade, o que você mais destacaria de algo que seria necessário? Você tentou no seu governo a ponte ali junto à FENARRECO. O que você caracterizaria, você tenta, além disso, da Beira-Rio, que eu acho que todos concordam em continuar, mas como soluções para a mobilidade urbana? Nós temos várias propostas presentes aqui do programa de governo. A gente vai ter que criar várias pontes ou várias travessias, muitas vezes de pedestres, entre as duas margens, para fazer a ligação aqui na Beira-Rio. A gente também vai fazer grandes movimentos junto ao governo do Estado, independentemente de quem seja o governador ou a governadora, no sentido da duplicação da rodovia Ivo Silveira, e também de uma terceira faixa ali na nossa rodovia Gentil Arque, que leva Brusque até Nova Trento. São outros dois gargalos importantes da cidade. O anel viário foi uma proposta que a gente conseguiu recurso na época de um financiamento internacional, e o anel viário, Rodrigo, não era uma ideia do governo Paulo Esse Farinha à época. Era uma ideia que foi construída no planejamento Brusque 2040. Lembro como se fosse hoje, na época o presidente da CIB era o Edemar Fischer, e ele apresentando num grande grupo de pessoas as propostas, as conclusões do planejamento Brusque 2040. E a gente pegamos aquela ideia do anel viário, que são 50 quilômetros ligando todas as rodovias que acessam a Brusque, para evitar que os caminhões passem no centro da cidade. E nós tínhamos conseguido 50 milhões, que daria para fazer a ligação da Ivo Silveira com Antônio Raio e a abertura até a área industrial da Limeira. E também uma ponte aqui nas imediações do pavilhão da FENARRECO. Isso voltou para o nosso programa de governo, porque não é algo para mim, para o professor Deschamps, é algo para a cidade. A gente também, em relação à mobilidade, nós vamos ter que investir, mudar o nosso conceito de transporte coletivo. A gente fez inovações no período anterior, com novos ônibus com acessibilidade, ônibus com internet, criamos o terminal de integração, a pessoa pagando somente uma passagem, mas a gente precisa investir no transporte coletivo, a fim de que o transporte possa ser mais rápido do que se tu pegar o teu carro e sair da garagem e vir para cá. Que é o que muita gente diz. Sim. Então, assim, o que eu estou propondo para a cidade? O que nós estamos propondo para a cidade? Criar, por exemplo, uma experiência de BRT. Em alguns trechos da cidade, criar um corredor exclusivo para ônibus. Vamos imaginar um BRT aqui do terminal em direção a Santa Rita e Santa Terezinha. Criar uma linha só para a movimentação dos ônibus, né? Certamente o ônibus que sair aqui do terminal, ele vai chegar mais rápido lá na região da Aradef, por exemplo, do que se tu fores de carro. Daí as pessoas podem começar a pensar, não, então eu vou usar o ônibus e não vou mais usar o carro. Então a ideia é fazer essas experiências de BRTs, e se não funcionar, vamos pactuar com a cidade, vamos fazer uma experiência, vocês topam? Beleza, vamos fazer a experiência. Vamos testar isso por 6 meses. Se não funcionar, voltamos atrás. Mas a gente não pode pecar pela inércia. Outro exemplo assim que a gente vê são esses veículos leves sobre trilhos, né? Será que a gente não consegue algum investidor para fazer uma experiência de uma linha específica aqui na nossa cidade? Né? Outra questão, o modal da bicicleta. Nós vamos interligar os circuitos de ciclovia da cidade. Mesmo porque isso é um dos itens do Plano Municipal de Turismo que foi desenvolvido pelo SEBRAE, juntamente com diversas entidades, e que a gente avaliza. Nós vamos implantar esse plano, né? E tem uma outra ideia assim, muito bacana, Rodrigo, em relação à mobilidade, que é a questão de começar a olhar aqui para o nosso rio com outros olhos. Tem um estudo já do engenheiro Júlio, ele nesse momento está em Portugal, fazendo um doutorado, e o trabalho dele de mestrado, ele fez um estudo a respeito da navegabilidade do rio, do IFC até a Unifeb, bastando construir 2 diques em algum lugar para que pudesse ser utilizado um barquinho pequeno, né? Então, assim, vamos começar talvez com esse olhar
em relação a turismo, em relação a lazer, mas daqui a pouco, quem sabe, a gente possa ter uma linha também aqui. E com o esgoto sanitário que a gente quer fazer, o nosso rio vai estar despoluído, né? Então, assim, quando eu era criança, lá no Maluche, na região onde mora o seu Ginoca, lá para trás, sim, era a prainha do Maluche. Sim. E muita gurizada ia lá tomar banho no rio. E pescar. E pescar. Né? Então, assim, ó, vamos... Isso não é possível novamente, né? Acho que é possível. E, lógico, além na mobilidade, a gente vai ter que olhar com olhos diferenciados a Zambuja e a 1º de Maio. Na época, existia já ideias, sugestões de fazer uma só vai e outra só vem. A própria questão da Santa Rita, a ideia é que a gente possa, talvez, criar binários, né? Santa Rita e Santa Terezinha só vai, Beira Rio só vem, enfim, para dar uma aliviada. Então, mudanças na engenharia do trânsito também serão necessárias. E, lógico, um programa necessário de formação. O Paz no Trânsito tem que voltar a jato. O número de mortes na cidade, ele nos obriga a isso. Algo de errado tem o nosso trânsito. Já tá bom o papo, mas já passou o primeiro bloco, né? A gente vai em um intervalo comercial. Na volta tem alguns outros assuntos para tratar aqui com o candidato Paulo Essel do PT. O TV Brusque Eleições 2020 vai um intervalo rapidão e já volta com a continuação aqui da nossa entrevista. As melhores ofertas só aqui na Auto Mega. Confira: Sandeiros em completo com média nave, nota fiscal de fábrica com supervalorização de até 6 mil no seu usado. Duster Intense CVT no troca fácil, entrada de 25.800 mais 48 vezes de R$1.300 mais parcela final. O IPVA, emplacamento e as 3 primeiras revisões estão inclusas na negociação. Vem pra Auto Mega. Se é Renault, pode confiar. Supermercado Delagnolo, o campeão dos preços baixos. O lugar certo para você economizar é aqui, com variedade e muita qualidade para o seu dia a dia. Venha conhecer nosso açougue, com cortes diferenciados para o seu churrasco. Só aqui você tem ofertas imperdíveis todos os dias. Confira! Ofertas válidas até quarta-feira. Leite longa-vida Piracanjuba, unidade 2,79. Queijo mussarela pedaços ou inteiro quilo, 26,99. Detergente em pó Omo caixa 1,6 quilos, 13,99. Fralda descartável Hipopó pacote Jumbinho apenas 8,99. Aqui é barato de verdade. Supermercado Delagnolo, Rua João Peters, 280, bairro Dom Joaquim, em Brusque. As estações mais alegres do ano estão chegando e com elas muitas novidades na Calçados Javaerde. Venha conhecer as tendências Primavera-Verão 2020 em calçados e o lançamento exclusivo da Coach Fitness na linha Confecção Esportiva. Tudo parcelado em até 6 vezes no crediário ou em até 12 vezes no cartão. Estamos lhe esperando. Calçados Javaerde, você conhece e confia. Feel the beat of your heart. Well, life is a crazy way of turning everything upside down. So move with the time that you have. The world will keep spinning round. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sun.
Estamos de volta aqui com o nosso TV Brusque Eleições 2020, recebendo o candidato Paulo Êcio do PT pelo canal 21 da NET, 34 da Neo Rede, 36 da Mix Connect, estamos nas 3 operadoras e também você ligado com a gente pela internet. Vamos para o nosso segundo bloco e um dos assuntos, eu confesso que eu vim para cá com 2 assuntos principais para conversar com o Paulo. Primeiro eu já falei que era a questão da UPA. Mas o segundo assunto que você tem tratado bastante na campanha, Paulo, é FENARRECO. Você, quando estava no governo, você fez uma reformulação na FENARRECO, depois daquela questão dos shows, botou o ingresso mais barato e a FENARRECO deu uma renascida. Hoje a FENARRECO vive um problema muito grande. O diretor de turismo da prefeitura, ano passado, disse que a FENARRECO deu mais de 300 mil reais de prejuízo. Esse ano não teve, obviamente, por causa da pandemia. Qual é a sua ideia para que a FENARRECO volte boa e principalmente que ela não dê prejuízo para o caixa da prefeitura? A FENARRECO tem que voltar. A FENARRECO é um patrimônio da nossa cidade, né? É um patrimônio que tem aquela função que eu falava agora há pouco, no primeiro bloco, de jogar uma energia boa para a cidade. Quem não fica animado depois de um desfile contagiante da FENARRECO? Quem não fica animado depois de participar de uma noite de casa cheia, de movimento, de alegria, de gente feliz, dançando, circulando lá pelos espaços da FENARRECO? Mas a FENARRECO ela tem que ser revista, tem que ser repensada. A gente vai propor todo esse processo de discussão em relação a Felicitar também. A Felicitar teve a 7ª edição em 2015 e de lá para cá não teve. Então a gente está propondo que essas festas elas voltem sim após um debate que nós vamos fazer, uma reflexão nos conselhos e com com quem quiser debater. A FENARRECO ela tem que de fato ser, e a Felicitar, uma festa inclusiva. Ela não pode ser uma festa para poucos, uma festa só para quem tem dinheiro. As festas elas têm que ter espaços também para que outras pessoas possam participar. E outras pessoas que não têm dinheiro e outras pessoas também que tenham, digamos, muitas vezes dificuldades de acesso, né? Essa inclusão é total. E a festa, ela precisa ser sustentável. Então a sustentabilidade, por exemplo, nós estamos num momento de novas culturas alimentares. E quando a gente faz a divulgação da FENARRECO, dificilmente não tem lá uma das fotos um baita de um joelho de porco. Sim. Né? Mas hoje nós temos uma nação vegana. Então aquela foto daquele joelho de porco pode atrair uma parte da população, mas pode expulsar uma outra parte da população. Então a festa ela precisa ser inclusiva para todos. Então nós vamos ter que ter pratos também para quem mudou os seus hábitos alimentares, essa uma nova filosofia alimentar e de vida também. A mesma questão em relação aos copos descartáveis, a produção daquele lixo, né? Vamos fazer aquela experiência que outras festas já estão adotando. Quando eu chego eu compro o meu copo e eu uso aquele copo a noite toda e no dia seguinte, se eu quiser voltar para a festa, eu trago aquele copo novamente. Imagina quantos caminhões de lixo a gente vai deixar de utilizar, né? E a festa, ela tem que ter essa coisa de respeito às tradições. E a Felicitar tem que ser essa festa, digamos, do Brasil. Hoje mora um Brasil dentro de Brusque. Verdade. Nós temos gente do Pará, do Maranhão, do Amazonas, da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de tudo. Então, assim, hoje, inclusive, chegou para mim uma sugestão de um professor no meu WhatsApp. Ele leu o programa de governo e ele sugeriu assim, procura fazer um evento, que tal fazer um evento onde o Brasil seja a representação do Brasil? Né? Então a Felicitar, que era a festa das etnias, ela pode voltar como uma festa do Brasil, e nós podemos ter de repente na Felicitar o acarajé, podemos ter o pato no tucupi, podemos ter as comidas típicas da região, podemos ter o Brasil dentro da Felicitar. Né? Então, são algumas ideias, alguns conceitos que a gente vai discutir para que essas festas elas sejam sustentáveis também no aspecto de não ter um prejuízo. Embora na hora que eu faço análise de lucro-prejuízo no setor público, nem sempre se eu
fecho eventualmente uma festa em alguma coisa lá no vermelho, significa um prejuízo para a cidade. Porque as pessoas vieram para a cidade ou foram para a festa, mas elas passaram na loja, compraram um prato típico, compraram um traje típico, abasteceram, dormiram no hotel e o que é mais importante, no dia seguinte da festa, voltaram para o serviço com uma energia e produziram muito, né? E então esse lucro, ele nem sempre ele não consegue ser medido, mas é um lucro. Mas retorno, lá, acho que é a palavra certa. Retorno. E lá mas lá no cálculo, no balancete aparece lá um vermelho. Então, nem sempre aquele vermelho é tão digamos, prejudicial assim, a depender do conjunto do evento. Mas o ideal é que pelo menos haja um 0-0 em termos de números. Mas não um buraco tão grande, né? Não um buraco tão grande. Mais de 300 mil reais de prejuízo na FENARREC do ano passado. Paulo, outra situação também que a gente levantou através de algumas sugestões de telespectadores diz respeito à educação, porque até efeitos de pandemia e toda a dificuldade econômica fez com que muitos pais de alunos até tirassem seus filhos, por exemplo, de uma rede particular e jogassem para uma rede pública que já está bastante inchada. A gente vê uma situação bem complicada no que diz respeito à vaga de ensino fundamental e principalmente em vaga de creche. Como é que você enxerga a solução para isso de criação de vagas, uma vez que a pandemia fez com que essa fila aumentasse de uma forma enorme? Rodrigo, em relação à creche, a gente vai continuar com a mesma experiência que nós tínhamos no governo anterior. Ou a prefeitura consegue recursos para construir espaços, ou a prefeitura vai alugar espaços, adaptar espaços. Né? Então, assim, duas ideias, dois locais que eu tenho falado em todas as entrevistas, lá na rodovia Ivo Silveira, nós temos os 3 shoppings atacadistas, o AL, o Catarina e o Master. Nós tivemos duas experiências fantásticas no nosso tempo de governo com a FIP e com a Irmãos Fischer. As empresas rapidamente organizaram os espaços e a prefeitura colocou os profissionais. E lá nessa região da Ivo Silveira, nós temos certamente mais de 1.000 trabalhadoras que trabalham nos 3 shoppings, né? Então, se nós tivermos a organização por parte dos empreendedores, lá dos donos dos shoppings, da organização do espaço, a gente pode fazer essa parceria de alocar para lá os nossos profissionais e toda a questão pedagógica. Ao mesmo tempo, eu tenho dito o seguinte, lá na rua 1º de Maio, na Vila Renault, né, eu passei domingo de novo lá com a Beth e eu olhei para aquilo e disse, olha que creche linda. Aquele espaço onde era o escritório da administração da empresa Renault, da fábrica de Carlos Renault, a gente passa lá, aquele espaço hoje ele está fechado, ele não tem utilização. E aquelas salas lá, Rodrigo, né, a gente nos tempos áureos que a gente visitava aquele espaço, enfim, são salas enormes, bem grandes, uma estrutura extraordinária. Ali embaixo tem aquele espaço onde tem estacionamento, então nos dias de chuva, nós teríamos condições de ter alguma atividade para as crianças ali embaixo. Tem um pátio bacana, né? Então, assim, eu tenho dito, ganhando a eleição, certamente uma das primeiras visitas que eu vou fazer vai ser para o empresário Luciano Hang, né? Porque aquele espaço, e imagino assim que com o nível de consciência que ele tem em relação à cidade, a preocupação que ele demonstra, inclusive, em relação à cidade, acho que não vai se furtar a fazer uma parceria com a prefeitura, né? E a partir do momento em que o Paulo Essel e o professor Deschamps forem eleitos, confirmando-se isso nas urnas no dia 15 de novembro, a gente é prefeito de todos, de quem votou, de quem não apoiou, do empresário que votou, do empresário que não apoiou. A partir daquele momento, somos todos Brusque. E a partir daquele momento, a gente tem que juntos buscar a solução dos problemas. E então, para creches, a alternativa que a gente propõe é nessa linha de parcerias. Outra situação, Paulo, que também foi apurada, inclusive isso foi discutido em reuniões junto ao empresariado, diz respeito à questão segurança. A gente sabe, segurança é responsabilidade do Estado. No teu governo houve a criação da guarda de trânsito, da GTB, mas muito se fala também sobre uma situação de uma guarda municipal ou até uma guarda armada para ajudar na questão da segurança, auxiliar a polícia militar. A gente sabe que os empresários fizeram tanta solicitação de efetivo, enfim. Você acredita nessa possibilidade? Como é que você vislumbra essa situação da segurança?
Nós vamos ter que construir, em conjunto com todos os atores da segurança pública, um plano municipal de segurança. A gente vai ter que sentar com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, Defesa Civil, Guarda, os consegues, e com quem mais queira participar, para a construção de um plano municipal, Rodrigo, para identificar as atuações de cada um, para evitar muitas vezes sobreposição de ações, né? E, de fato, a segurança pública é algo que, constitucionalmente, é responsabilidade de outros governos e não do municipal, mas a gente não vai fazer de conta que esse problema não existe. Em relação à guarda de trânsito, eu me reuni recentemente com alguns agentes, né, e propus que a gente vai ter que fazer um processo de desconstrução da imagem, da atual imagem da GTB, e um processo de reconstrução da imagem novamente. Hoje, os nossos agentes de trânsito, a nossa GTB é vista apenas como um órgão público que multa, né? E a ideia da criação da GTB é que seja um órgão que cuide do trânsito, então que oriente o trânsito, que faça multa, mas que oriente também, que tenha muita ação educativa. Em relação à questão armada, houve também por parte desses agentes na reunião esse diálogo. E eu disse assim para eles, olha, em outros tempos, eu já disse para vocês que eu era terminantemente contra essa ideia. Hoje, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estou aberto a ser convencido a respeito dessa necessidade da Guarda Municipal. Então, assim, vamos ganhar a eleição, vamos trazer especialistas nessa área, porque tem estudiosos nessa área de trânsito. Hoje, eu acho, tu achas, ele acha, nós achamos. A gente conjuga o verbo achar em todas as pessoas. Né? Mas nós temos estudiosos que já estudaram esse tema, então vamos trazer estudiosos. E se lá no fim desse ciclo de debates a respeito do trânsito, a gente entenda que, não, de fato, a gente tem que evoluir na guarda e tem que transformar a GTB em guarda municipal, vamos encaminhar. Então, é algo que eu estou aberto aos estudos, né, e a ser convencido de que esse passo a mais na GTB é necessário. Só para te acrescentar rapidamente, uma reunião que a CDL fez com os órgãos de segurança no começo desse ano falou sobre a questão da Guarda de Trânsito ter uma sua função alterada no Estatuto, para que ela possa também fazer o auxílio a algumas situações da PM, como, por exemplo, a questão de moradores de rua, aqui no centro. Porque o meu assunto também tem a ver com isso, com moradores de rua, Paulo. Rodrigo, só em relação à questão da guarda, mas assim, a guarda de trânsito também, ela está, no meu ponto de vista, largada, desde 2015. Né? Hoje os agentes de trânsito continuam com o bloquinho na mão. Nós temos hoje a possibilidade já de todo esse processo ser através de meio digital e não através de papel. Né? E uma reivindicação também é que os agentes de trânsito eles possam lavrar os boletins de ocorrência, né? Porque essa é uma função hoje pelo convênio da Polícia Militar. Então, se o agente puder lavrar o boletim de ocorrência de trânsito, nós teríamos naquele momento não mais a necessidade dos policiais militares estarem ali, eles podiam estar cuidando da questão da proteção da cidade. Paulo, até falando sobre isso, tá? Porque isso já está amarrando num outro assunto, que até, sinceramente, eu não vim para cá com esse assunto, mas, enfim, construiu, enfim, o que a gente está discutindo aqui, que diz respeito ao crescimento da cidade. Que, de certa forma, é um crescimento muito rápido, a cidade está lá batendo já no mais de 130 mil pessoas, segundo a estatística do IBGE, e o medo de crescimento desordenado, que cria algumas situações, como a gente está vendo, a questão de moradores de rua, que é uma questão que N vezes tocada por entidades aqui da cidade, você deve ter ouvido já sobre isso, e a questão desse crescimento desordenado. Como é que você imagina o que pode ser feito para receber, né, até vamos voltar em vaga de escola, já é uma outra consequência disso, para receber e para ordenar esse crescimento da cidade, uma ocupação, enfim, sustentável, para não ter uma enchente, para causar uma tragédia, enfim? Olha, na realidade, primeiro o IBPlan vai ter que voltar a funcionar como um órgão de planejamento municipal. Acho que o IBPlan está assim,
né, um tanto quanto, digamos, desaquecido dessa tarefa. Então a gente vai ter que, de novo, potencializar a ação do IBPlan como esse órgão que pensa a cidade para frente. Em relação aos moradores de rua, em relação aos migrantes e aos imigrantes, a gente tem aqui uma proposta de criar uma política municipal de acolhimento dos migrantes e dos imigrantes, a fim de que quando eles chegam à cidade, eles possam ser encaminhados para uma área específica, para um setor específico, que vai fazer o levantamento daquela pessoa, daquela família, quais as expectativas, identificar qual a vocação. As pessoas são uma família de pedreiros. Poxa, nós temos uma demanda na construção civil, vamos encaminhar para o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, que lá está necessitando de mão de obra. A pessoa chega na cidade com ausência, de repente, de documentos, se percebe que houve um rompimento de vínculos entre a pessoa, a sua família, a sua cidade, tem que ter uma ação da assistência social para buscar reatar esse vínculo, a fim de que muitas vezes essa pessoa possa, se quiser, retornar para a sua terra natal. E a gente vai ter que também adequar o nosso abrigo municipal, a fim de que essa pessoa, quando chega na cidade, ela não tenha que já, na primeira noite, ter que dormir na rua. Né? Porque se ela dorme a primeira noite na rua, a probabilidade que ela vai dormir a segunda, a terceira. Então tem que ter uma política de acolhimento. E para as pessoas que já estão na rua, tem que haver uma ação forte da assistência social, também nesse sentido, cadastramento dessa pessoa, identificar quais problemas. Ela tem documento? Não tem. Vamos encaminhar para fazer documento. Essa pessoa tem alguma dificuldade com droga, com álcool? Tem. Vamos encaminhar para tratamento dessa pessoa. Essa pessoa tá tudo ok com ela, mas ela não tem trabalho? Vamos fazer uma parceria com o Cine, a fim de que essa pessoa possa ser encaminhada para uma vaga. No nosso tempo, Rodrigo, a gente conseguiu acolher vários moradores de rua, e vários desses moradores de rua viraram servidores da prefeitura na Secretaria de Obras. Né? Moravam no abrigo e trabalhavam na Secretaria de Obras. Com o passar do tempo, com o salário deles, eles alugaram a casinha deles e eles passaram a tocar a sua vida. Né? Então, eu acredito que quando a gente normaliza a situação de um morador de rua, quando a gente passa numa praça e vê morador de rua e aquilo não toca mais o coração da gente, significa que acho que a gente desceu ao nível mais baixo da categoria da evolução da espécie. Eu acho que a gente tem que voltar a se inquietar. Né? Aquilo tem que nos indignar, aquilo tem que nos motivar a uma ação. E uma cidade rica como Brusque, não certamente nós temos muita gente que pode contribuir para que esse quadro cada vez mais frequente de morador de rua não se torne tão normal como está nos últimos tempos. Vamos ter ação forte para isso. Acho assim que, para mim, é um quadro deprimente, não no sentido... no sentido de compaixão, né? Mas no sentido de uma reflexão pessoal. Como a gente se tornou frio, como a gente se tornou insensível, como a gente se tornou insensível com a dor e com o sofrimento do outro. Paulo, hoje, até eu abri o programa falando sobre isso, hoje é dia do servidor público, né? Uma classe que tem tanta gente aí. Aliás, parabéns a todos aí pelo seu dia. E você também trabalhou isso na campanha, uma questão envolvendo o servidor público municipal. Aliás, também tem uma outra coisa que também foi levantada pelos telespectadores para a gente trabalhar, que é a questão da prefeitura abrir o dia inteiro, né, que hoje só funciona à tarde. Eu queria que você falasse sobre essa questão do servidor público que você tratou na sua campanha. O servidor público, Rodrigo, ele precisa ser acolhido para que ele possa acolher bem as pessoas. Então, eu lembro assim que quando essa atual gestão iniciou, a atual gestão fez coro com várias críticas que haviam em relação ao servidor público, que o servidor público era malandro, que o servidor público não fazia nada, que o servidor público era como se fosse um ser desnecessário. Então, tu imaginas como é que o servidor público não se sentiu naquele momento?
Então, assim, eu desenvolvi, no nosso tempo de governo, uma escola de administração pública para que o servidor público tivesse uma atualização permanente, encaminhamento para cursos, o tempo todo o servidor fazendo curso, o servidor da saúde precisa ter um acompanhamento emocional, o agente de trânsito tem que ter um acompanhamento emocional, porque o agente de trânsito é alguém que ele é xingado quase que o dia todo. E tu imagina a estrutura dessa pessoa quando chega em casa à noite, depois de um dia de trabalho. Então, assim, as pessoas estão no exercício da democracia. Então, o agente de trânsito ele vai ter que ter assim, uma preparação tão forte para continuar fazendo o serviço dele, com competência, com educação, com um sorriso, né? Porque isso vai afetar certamente a reação do outro lado. Então, assim, a nossa proposta é voltar a investir nas pessoas do servidor público, porque investindo na pessoa do servidor público, na relação com o servidor público, a gente vai ter um serviço público de qualidade. Nós temos certeza disso. E nós queremos, Rodrigo, reduzir novamente os cargos comissionados. Semana passada, quando eu participei de um ciclo de entrevistas lá na CIB, na hora que estava falando, eu me toquei que eu sou o único prefeito que reduziu cargos de confiança. Na história da cidade, outros prefeitos criaram cargos de confiança. Quando eu assumi a prefeitura em 2009, existiam 711 cargos de confiança. Cargo de confiança, para quem está acompanhando, é o cargo que o prefeito nomeia quem ele quer e retira quando ele quer da prefeitura. Então nós reduzimos de 711, me parece que foi para 238 cargos de confiança. Hoje, está escrito aqui no nosso programa de governo que nós vamos reduzir novamente essa quantidade. E nós vamos fazer, de fato, uma adequação administrativa, né, tornar, de fato, a gestão mais enxuta e também aproveitar mais os servidores de carreira, os servidores concursados, em cargos de gestão. Nós vamos ter cargos de confiança, sim, porque o cargo de confiança também é importante, porque o cargo de confiança, basicamente, ele é o motivador, é o animador para fazer com que o programa de governo aprovado nas urnas seja enraizado, né? Então nós vamos ter os cargos de confiança, mas nós vamos levar o mínimo possível de pessoas que não são do quadro para dentro da prefeitura. Acho que isso vai ajudar a reduzir também significativamente as despesas da prefeitura. E também quero fazer coro contigo, cumprimentar aí a nossa servidora, o nosso servidor público municipal, estadual, federal, pelo dia e dizer assim que eu acredito na força de vocês, acredito no trabalho de vocês. E quando a gente vai muitas vezes... A prefeitura vai abrir o dia inteiro? Prefeitura, ela é uma reivindicação da cidade. O prefeito que abriu a prefeitura o dia inteiro fui eu, no dia 2 de janeiro de 2009, e no dia 1º de abril de 2015, nós fomos saídos injustamente da prefeitura, a prefeitura voltou a trabalhar meio período. Então, na história recente também da prefeitura, eu sou o único prefeito que abriu a prefeitura o dia todo. Paulo, minha última pergunta, antes das considerações finais, você tinha um plano de fazer a construção na frente do pavilhão de eventos, que, aliás, o acordo judicial que separou o terreno foi feito pelo seu sucessor, da construção de um parque em frente ao pavilhão de eventos, e, enfim, também de outras obras, de outros parques. O que você pensa sobre isso? Você vai concluir, vai fazer aí? E o que tem mais... eu sinto também essa questão de pandemia, de locais, né, para a população, enfim, poder caminhar, poder se divertir, enfim, para poder espairecer um pouco, né? Rodrigo, nós temos cada ideia, temos projetos já prontos, assim, de parques lineares ao longo da Beira-Rio. O teleférico que você reinaugurou está fechado? Eu acho, não é só fechado, ele foi retirado, os cabos foram retirados, estão lá jogados, as cadeiras, os cabos, lá na frente da nossa usina de asfalto, que também está lá largada, meio que abandonada, né? Então, assim, parque para nós tem tudo a ver com democracia, com praça, né? Praça é o espaço de circulação das pessoas. Então, assim, nós vamos voltar a fazer construção de praças. Hoje passei na praça lá da Travessa Santa Cruz. Uma praça que nós colocamos academia, que nós colocamos um campo lá uma quadrinha de futebol, é de chorar.
é de chorar o estado daquilo, né? Então, assim, para nós isso tem sentido, para nós isso faz diferença, para a população isso faz diferença. Na cultura da cidade, na cultura de Brusque, talvez não fez diferença porque a vocação sempre foi trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas a gente tem que evoluir. Né? Então nós vamos seguir fazendo praças onde for possível fazer, os bairros precisam desses espaços. Nós, na frente da arena, nós temos um projeto da criação do Parque da Cidade, né? E o Parque da Cidade, vocês me perguntaram, tá, mas e as vagas de estacionamento? No projeto original do Parque da Cidade, o parque suspenso. O estacionamento é subterrâneo, o estacionamento subterrâneo, então as vagas que hoje existem continuarão existindo subterrâneo. E o parque vai ser no mesmo nível onde hoje está onde hoje é o estacionamento. Mas a gente tem também uma proposta que foi a última que foi acrescida aqui ao programa de governo e que foi a primeira apresentada à população, que é o nosso mercado público municipal. Cara, e tá assim, essa proposta está bombando. A gente percebeu que isso foi no coração das pessoas, né? E é um espaço onde a gente vai poder vender os nossos artesanatos, é onde a gente vai poder também estar vendendo a nossa produção agrícola, que eventualmente esteja produzida em Brusque. A gente vai procurar estimular a produção de orgânicos, vai ser um espaço de apresentação dos nossos artistas, vai ser um espaço da venda da nossa cerveja. Quanta cerveja boa artesanal a gente tem produzido em Brusque hoje, né? E vai ser um ponto de encontro das pessoas. A gente também, e o mercado público, a nossa ideia é uma parceria com a iniciativa privada. Né? E também, ali no Parque das Esculturas, é outro local que a gente quer potencializar, também é projeto que está prontinho já de 2015, é a transformação daquele túnel da Estrada de Ferro num museu temático, e nas margens ali da rodovia, onde tem hoje aquelas flores, aquela belíssima exposição de flores ali, produzidas pela artista Vânia... Não, Vânia Gevaed e demais professores da rede, enfim. A nossa ideia é construir um espaço cultural no projeto original de 900 metros quadrados. E esse espaço cultural, ele vai abrigar primeiro uma sala para recepção dos ônibus que chegam para visitar o parque. Era um sonho do Ivon, né, que era o nosso querido saudoso Ivon, querido administrador do nosso Parque das Esculturas. É um receptivo para os turistas. Além disso, banheiro, uma lanchonete, enfim, mas um espaço permanente de exposições, de apresentações, de ensaios. E esse espaço, Rodrigo, vê que coisa linda que foi planejado à época. É um espaço com o teto verde. Então, tu passas na rodovia Antônio Raio, tu olha para o parque, tu vais continuar vendo as esculturas, mas e ali vai ter o espaço cultural ali às margens, mas o telhado é verde, é gramado, então assim vai estar algo em sintonia com aquele espaço, né? Então, é mais um espaço assim que acho que Brusque merece e vai potencializar essa joia rara que é o Parque das Esculturas. E eu digo que o Parque das Esculturas é o exemplo de um novo modelo de gestão que a gente começou a implantar lá atrás já. Né? Por quê? Porque foi uma obra idealizada pelo meu antecessor. Sim. Né? Foi idealizada por ele, a gente assumiu, a gente adaptou a ideia, a gente fez macrodrenagem naquela região do Parque das Esculturas, acabou com os alagamentos, mas demos seguimento àquela ideia. Então não é porque foi um que pensou que o outro tem que abortar. Né? E daí podem me perguntar, tá, mas e o observatório? O observatório é uma outra história. O observatório teve um imbróglio jurídico, né? Não sei se isso já foi descascado nesses últimos 5 anos, mas também está previsto aqui no nosso programa de governo aproveitar aquela ideia original, mas com adaptações. Criar lá um Centro Municipal de Astronomia e Ciência. Para quê? Para que possa ser usado aquele espaço no contraturno escolar. Além de ter as cúpulas, enfim, todas tão sonhadas pelo Silvino de Souza, que é o nosso entusiasta do Observatório Municipal de Brusque. Verdade, grande entusiasta, abraço ao Silvino. Paulo, estamos chegando ao final da nossa entrevista, passou rápido, vários assuntos a gente tratou aqui, mas eu queria deixar um tempinho
é claro, para o teu recado final aqui na nossa entrevista. Rodrigo, agradecimento imenso a ti por essa oportunidade, dizer assim para quem está acompanhando que eu estou com muita vontade, estou com muito entusiasmo, estou com gás total para voltar a tocar a nossa cidade, né? E quem sempre esteve naquele espaço, embora nós tivéssemos no último governo com 10 partidos e no primeiro governo com 2 partidos, quem sempre governou a cidade foram as pessoas. Né? Então hoje está muito aquela coisa assim, tu foi um bom prefeito, mais o PT, mais o PT. Sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde que eu tinha 21 anos de idade, hoje eu tenho 55 anos de idade. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, me indiquem um partido onde até hoje não houve algum tipo de problemas com alguém, que nós vamos junto para aquele partido. Então assim, eu nunca compactuei com nenhuma forma de corrupção e nunca vou compactuar. Né? Os valores que eu acredito, que eu defendo, é aqueles que a população conhece. Então, o voto, quem vai governar a cidade vai ser o Paulo Esse e o professor Deschamps, né, sendo confirmada a eleição no dia 15 de novembro. E é fundamental, no nosso entender, que a gente possa ter uma grande bancada de vereadores e vereadoras que apoiam essas propostas. Então eu estou pedindo assim, muito o voto casado, né, o voto no 13 para prefeito e o voto nos candidatos a vereador e vereadora que apoiam. E vou continuar agindo, Rodrigo, como agia no tempo de prefeito em relação à busca de recursos do governo federal. Não é porque agora o presidente é o presidente Bolsonaro e antes era a presidente Dilma e o presidente Lula, que eu vou mudar a minha forma de agir. Cara, uma vez por mês eu vou estar lá levando o projeto, protocolando, levando as ideias de Brusque, porque nós vamos precisar de recurso federal. Né? Então, assim, a partir da hora que eu sou eleito para todos. Para quem votou, para quem não votou, e eu acho que é assim que tem que ser a gestão moderna. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado e boa sorte. Obrigado. Também agradecer ao Deschamps, que está por aqui, também a Beth, esposa do Paulo, que também vieram aqui acompanhar essa entrevista. Para você que está acompanhando a TV Brusque na televisão, vem aí a nossa série de entrevistas dos prefeitos de Guabiruba. Vice-prefeito Valmir Zic é o entrevistado da nossa série juntamente com o jornal Guabiruba Zaito. A nossa série de eleições 2020 volta na sexta-feira, às 8 horas da noite, às 7h30, perdão, recebendo o candidato Coronel Gomes do Partido Liberal. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Se você perdeu algum trecho da entrevista, pegou andando, vai lá no nosso Facebook, dá para assistir a entrevista completinha de novo, quantas vezes você quiser. Um abraço e boa noite. As melhores ofertas só aqui na Auto Mega. Confira. Sandeiros em completo com média nave. Nota fiscal de fábrica com supervalorização de até 6.000 no seu usado. Duster Intense. CVT no troca fácil. Entrada de 25.800 mais 48 vezes de R$1.300 mais parcela final. O IPVA, emplacamento e as 3 primeiras revisões estão inclusas na negociação. Vem pra Auto Mega. Se é Renault, pode confiar. Supermercado Delagnolo, o campeão dos preços baixos. O lugar certo para você economizar é aqui, com variedade e muita qualidade para o seu dia a dia. Venha conhecer nosso açougue, com cortes diferenciados para o seu churrasco. Só aqui você tem ofertas imperdíveis todos os dias. Confira! Ofertas válidas até quarta-feira. Leite longa-vida Piracanjuba, unidade 2,79. Queijo mussarela pedaços ou inteiro quilo, 26,99. Detergente em pó Omo caixa 1,6 quilos, 13,99. Fralda descartável Hipopó pacote Jumbinho apenas 8,99. Aqui é barato de verdade. Supermercado Delagnolo, Rua João Peters, 280, bairro Dom Joaquim, em Brusque. As estações mais alegres do ano estão chegando e com elas muitas novidades na Calçados Javaerde. Venha conhecer as tendências Primavera-Verão 2020 em calçados e o lançamento exclusivo da Coach Fitness na linha confecção esportiva. Tudo parcelado em até 6 vezes no crediário ou em até 12 vezes no cartão. Estamos lhe esperando. Calçados Javaerde, você conhece e confia. Alive, feel the beat of your heart. Well, life is a crazy way of turning
upside down. So move with the time that you have. The world will keep spinning round. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias, sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias